O vídeo de hoje é mais uma reflexão, tá, do que qualquer outra coisa em relação a te passar algum tipo de conteúdo. Na verdade, eu quero que você pegue esse vídeo e analise a sua realidade atual, tá? Principalmente se você tem mais de 30 anos, tá? Provavelmente você vai se identificar com isso aqui que eu vou te falar hoje. E tem a ver com as tradições. Here we go, making Billy on, getting icy zone. Bem, hoje é dia de São Cosme e Damião, tá? É um dia de sábado. E como eu falei, se você é da década de 80, você vai lembrar de como é que era esse dia antigamente, né? Você ia caminhando na rua com a sua mãe, com a sua tia, seu primo, seu irmão, sua família, ia de casa em casa, ia pegando doce, às vezes passava um carro e tal. Mas era uma coisa, né, muito lúdica, certo? E hoje, né, 2025, eu saí com minha esposa, com minha filha. Tinha algum tempo que eu não fazia isso. Na verdade, acho que eram 1 ou 2 anos que eu não ia com elas, né? Elas iam com minhas cunhadas, meus cunhados, primas, essas coisas assim, elas iam juntos. Mas esse ano a gente foi, né? Nós três. A minha outra filha não foi. Enfim, estava em casa, tinha acabado de trabalhar, já adulta, né? E a pequenininha foi com a gente. Só que foi tão diferente de 30 anos atrás, né? E aqui eu não estou para trazer aquela coisa de, na minha época, não é disso, né? Mas de fato, se eu for fazer uma comparação, hoje em dia as crianças primeiro estão muito sem educação, né? E é muito mais uma coisa de quem pegou mais na mochila, né? Aquela coisa toda. E eu não lembro de ser assim, sinceramente, tá? Na verdade, tem um lapso aí da minha vida, porque quando eu tinha 5 anos de idade, 5 para 6 anos, a minha família foi morar na Venezuela. Então a gente ficou muito tempo lá. Eu nasci em 86, né? Então acho que foi na década de 90 que a gente foi para Venezuela. Eu sei que era na época que eu estava no CA, antigo CA, né? Que era o Jardim de Infância. E a gente se educou basicamente na Venezuela, né? Porque meu pai era venezuelano, né? Ele já é falecido. A gente morou lá um tempo e retornamos em 2001 para o Brasil, né? Então muita coisa que eu não absorvi daqui, né? Mas eu lembro naquela época e ficou minha memória até hoje de infância, sabe? Era uma coisa tão boa, que era muito mais leve. E hoje em dia a gente até pegou um ônibus hoje, na minha cidade tem um ônibus gratuito, né? E as crianças estavam fazendo não era nem criança, né? Pré-adolescente, né? Fazia uma algazarra até jogando pipoca, né? E assim, até eu fiquei assim meio... Olhei pra trás, mais 2 camaradas também estavam com suas namoradas, olharam assim, a gente quase que se juntou para pegar eles. Tudo pré-adolescente, tudo criança, não é mais criança, né? Com aquele vocabulário, aquela coisa toda tão vulgar, né? De hoje em dia, é muito complicado. E onde eu quero chegar, né? Não é porque eu tenho cabelo branco, né? Mas eu tô quase com meus 40 anos, né? E, cara, é muito difícil aceitar essas coisas, porque você lembra de uma época que as coisas faziam sentido, né? Não era tão... A gente era muito raiz, cara. Coloca nos comentários, se você é da década de 80, 86, 85, 84, até da década de 90, vai. Tanta coisa que a gente fazia, que hoje, não pode, é isso, é aquilo. E as crianças estão cada vez mais, pré-adolescentes, adolescentes, cada vez mais agressivos, vulgares. Eu lembro que a gente tinha nossas brincadeiras, mas tinha um certo respeito pelos outros. Hoje não vejo esse respeito, tá? E onde eu quero chegar com essa questão das tradições? Cosme e Damião hoje não é mais o que era antes, né? Páscoa não é mais o que era antes. Sei lá, Natal não é mais o que era antes. Muitas coisas não são iguais às coisas que eram antes, tá? E não digo só essas coisas tradicionais, assim. Digo, por exemplo, a prática esportiva também. Eu, quando comecei o parkour, em 2006, era de uma forma. Hoje em dia, 2025, foi até entrar no Instagram de um camarada, e quando vi lá, tava fazendo reunião com político para conseguir mais coisa para o parkour, e tem um outro lá fazendo competição, tinha até um negócio de uma federação. Falei, caramba, tem isso? Eu meio que saí um pouco do cenário do parkour nacional, porque fui desenvolver outras coisas, e hoje parece que eu não reconheço mais o parkour, né? Se criou tanta coisa ali em volta, né? Por um lado é bom, porque divulga o esporte, e se cria de fato um esporte. Antigamente o parkour não era considerado esporte, tinha uma briga absurda, né? De se era esporte, não era esporte, que se ia dar aula, não ia dar aula, se cobrar por dar aula, não cobrar por dar aula, porque tudo começa muito embrionário, né?
e muito leve, muito suave, e as coisas, o ser humano vai complicando tanto as coisas, né? Vai dificultando tanto que depois não dá nem mais vontade de continuar naquilo que você iniciou, né? Uma coisa tão, não digo pura, mas simples, era muito simples antes, né? O parkour. E hoje está tantas coisas ali, aí hoje está cheio de academia, e aí você só faz parkour se você pagar na academia. A gente saía na rua, saía andando, já saía fazendo as coisas. E aí, onde eu quero chegar com tudo isso? É um vídeo de reclamação? Não. É um vídeo para te fazer pensar, tá? Você tem mais de 30 anos de idade? Comenta aí. Quantas coisas que você gostaria que fazer de forma leve, de forma simples, até o treinamento mesmo. Eu vejo a parte de preparação física, de treinar para qualquer coisa, às vezes tem tanta frescurinha, tanta coisinha. É simples, galera. Simples. Tá vendo um Instagram de um camarada também, a pessoa perguntando, pô, mas como é que eu faço para começar? Cara, começa, caminha, faz alongamento, é simples. Tá? Você não precisa dificultar, você não precisa comprar um tênis absurdo, você precisa ter roupa de marca, o seu suplemento, a coisa começa. 2004, 2003, me lembro, que eu comecei a me exercitar antes de fazer a faculdade de Educação Física. Eu comecei caminhando, correndo, fazendo flexão, barra, agacho, tudo errado. Pulava a corda toda errada, estava pulando corda ali na praia. E chegou um professor de Educação Física e me ensinou a fazer corda, pular a corda. Caramba, professor de Educação Física. Aí começou a instalar, né, a chavinha, eu nem sabia. E depois, um tempo depois, né, pessoas próximas a mim falaram, poxa, mas por que você não faz Educação Física? Você gosta tanto de esporte e tal, de repente você... E aí, de fato, caiu a ficha, né? Então, resumindo, é simples, tá? Tudo é muito simples. A gente dificulta tanto as coisas, mas, infelizmente, né, hoje caiu essa ficha para mim. As tradições vão acabar. Ou vão se transformar, tá? Ou se transformam ou acabam. Se transforma para não acabar, e aí, inevitavelmente, ela vai finalizar de alguma forma, ela vai perder um pouco da sua essência. É exemplo do parkour, né? Tinha uma tradição de você fazer encontros, olha que legal, encontros regionais, você ia na cidade, encontrar os amigos para ficar pulando e tal. Hoje você não tem isso, né? E então assim, ou você vai acabar de fato, vai eliminar aquela tradição, ou ela vai se transformar de uma forma onde você não reconhece mais aquela tradição, tá? E aí eu digo para você, não se apegue às tradições, não se apegue ao jeito de fazer. Senão você vai vai ficar estressado, você vai ficar sempre resmungando, né? E esse vídeo parece um vídeo de reclamação, mas não é, né? É um vídeo de fato, mudou. A inteligência artificial está aí, a velocidade da internet está aí, tem muito conhecimento, muita coisa acontecendo. Mas o que a gente pode fazer para se manter são mentalmente nesses tempos de tradições acabando, coisas mudando muito rápido, né? Deixa passar. Deixa isso passar, mas mantenha a sua essência, né? Qual é a sua essência? A minha essência é simplicidade, funcionalidade, utilitarismo. Então, quando eu penso em exercício físico, treinar o meu corpo, vou pensar para treinar ele para ter um propósito. Primeiro, me manter forte e saudável durante muito tempo, tá? Ter 100 anos, ficar lúcido. A idade que eu tiver, vou estar forte, lúcido, de acordo com a minha idade, né? Mas não vou precisar ninguém me ajudar a fazer as coisas, tá? Vou ter minha aptidão, minha autonomia física, além da minha aptidão física. Então mantenha a sua essência, mas deixe a tradição passar. Muito provavelmente a minha filha nunca vai ver como é que era o Cosme Damião, né? De 30 anos atrás, 35 anos atrás. Mas eu posso trazer uma nova realidade dentro dessa atualidade, né? Eu posso trazer uma nova realidade da forma que eu acredito para que ela vivencie da melhor experiência possível. Porque assim, até essa questão do episódio que eu falei que estava no ônibus, uma gritaria, uma algazarra, e ela ficou assim, assustada. Eu não quero que ela tenha essa imagem dessa data, né? Não que eu seja apegado a essas coisas, né? Mas se é um momento que ela vai ter que passar, porque está dentro de uma sociedade, que seja a melhor forma possível. Então, cabe a mim, como pai, passar uma visão, né,
bacana, lúdica para ela, certo? Então é isso. Reflita sobre essas tradições, o que te incomoda hoje em dia, e de fato, com certeza te incomoda alguma coisa que você via antigamente e hoje não é tanto assim, mas deixe passar e faça o seu melhor. É a única coisa que nos resta. É isso.